Olha, essa semana nós mostramos aqui no programa uma operação que libertou trabalhadores de Alagoas e Pernambuco que estavam em situação de trabalho escravo na região de Goiás, tá? No estado de Goiás. Mesmo em pleno século XXI, situações como essa ainda são registradas. E aí, preocupado com essa situação, o Ministério Público do Trabalho aqui em Alagoas vai desenvolver uma ação para coibir o trabalho análogo à escravidão, né? Nos principais municípios, inclusive onde a prática ainda é encontrada. Sobre esse assunto, sobre esse projeto, a gente conversa a partir de agora com o procurador do MPT em Alagoas, Tiago Cavalcante. Boa noite, procurador. Infelizmente, casos como esse que a gente acha que ficou, né, no século passado, ainda são registrados, né? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Sim, de fato, infelizmente, ainda é uma realidade alarmante no nosso país. De acordo com a organização internacional chamada Walk Free Foundation, é uma organização australiana, ela estima que haja atualmente no Brasil 150 mil escravos, né? Desde a década de 90, quando nós passamos a enfrentar o trabalho escravo contemporâneo, nós resgatamos pouco mais de 50 mil. Então, isso significa que ainda há muita coisa a ser feita, né? Então, a gente enfrenta o trabalho escravo contemporâneo não apenas sob o viés repressivo, né? Ou seja, sob o viés da responsabilização do empregador, a responsabilização criminal, a responsabilização administrativa e civil trabalhista, mas também o enfrentamento à escravidão contemporânea contempla o viés preventivo, né? E é nesse viés que a gente está implementando aqui um projeto para capacitar uma rede de acolhimento às vítimas do trabalho escravo contemporâneo. E a gente selecionou inicialmente 6 municípios, a partir de alguns números, mas a ideia é que esses municípios sejam os pioneiros, né? Que a experiência nesses municípios sirvam para que a gente possa avançar e estender ainda mais essa rede de acolhimento às vítimas do trabalho escravo. Procurador, para a gente tentar explicar um pouco mais detalhado, a gente viu inclusive imagens dessa ação que houve lá em Goiás, né? Os trabalhadores, eles geralmente são aliciados, normalmente eles não estão na própria região onde moram, né? E às vezes é bem distante, até para dificultar, de certa forma, uma comunicação, um pedido de ajuda. Mas como é normalmente que essas pessoas agem para exatamente convidar esses trabalhadores a esse trabalho escravo? Como é que vocês identificam? Como o trabalho escravo é algo proibido, ilegal, é um crime, hoje em dia a gente diz que o trabalho escravo está às sombras, né? Ele ocorre de fato às sombras, ele geralmente não ocorre de forma absolutamente visível aos nossos olhos. Então, geralmente o que ocorre? Trabalhadores em situação de extrema vulnerabilidade social são aliciados ou arregimentados para fins de exploração e vão trabalhar sob falsas promessas de salário decente em situações que nós chamamos de situação análoga de escravo contemporâneo, geralmente, como você bem falou, em regiões distantes das suas comunidades de origem, para dificultar ainda mais o retorno do trabalhador. E aí nós recebemos denúncias de trabalho escravo, nós também fazemos algumas fiscalizações de forma proativa, ou seja, independentemente de denúncias, em determinadas circunstâncias que nós entendemos que haja chance de resgate de trabalhadores em condições de trabalho escravo. Esse caso específico que você mencionou, não fui eu que atuei, foi um colega lá de Goiás, e de fato havia trabalhadores pernambucanos e alagoanos em situação de escravidão que foram resgatados e já retornaram às suas comunidades de origem. Veja, como eu falei, a gente precisa de fato capacitar os órgãos de acolhimento dessas vítimas de trabalho escravo contemporâneo. A gente precisa reverter os fatores de vulnerabilidade que tornaram essas pessoas vítimas de trabalho escravo. A gente precisa garantir uma habilitação, uma capacitação dessas pessoas para que elas se insiram no mercado de trabalho decente, no mercado de trabalho digno, e é isso que o projeto visa a dar o primeiro passo para que a gente possa, de fato, bem acolher essas pessoas que são vítimas do trabalho escravo. Até porque já sofreram bastante, né? Exatamente com a privação, com muitas privações, né? Porque você, quando você está trabalhando de forma que não é de acordo com a lei, você não tem um horário de descanso, não tem local adequado para trabalho, não tem uma remuneração adequada, às vezes até a própria sua carteira de trabalho, os seus documentos são apreendidos. Então, é importante quando há o resgate, né, procurador, que essas pessoas possam voltar e possam ter um cuidado. Quais são as regiões que vão ser atendidas inicialmente nesse projeto? Inicialmente, o projeto contempla 6 municípios, que são os municípios de Feira Grande, Roteiro, Penedo, União dos Palmares, Rio Largo e Igreja Nova.
são municípios que não significa que são os municípios que têm trabalho escravo ou que eventualmente sejam mais críticos atualmente, mas nós precisávamos definir os municípios pioneiros. E esses municípios foram selecionados porque, historicamente, eles possuem maiores números de resgate de trabalhadores em condições análogas de escravo ou que possuem trabalhadores naturais desses municípios que são resgatados em outras regiões do Estado ou em outros locais da Federação. Então, a partir desses números, nós selecionamos esses 6 municípios. Agora, uma coisa é até importante mencionar aqui para todos os seus telespectadores, Edson, que nós, aqui do Estado de Alagoas, temos um grande número de trabalhadores que são submetidos a condições análogas de escravo em outros estados da Federação. Isso significa que há uma rede de exploração, de arregimentação de mão de obra no Estado e, sobretudo, que nós temos índices sociais e desenvolvimento humano que nós precisamos melhorar, né? Que nós precisamos de políticas públicas para reverter esses fatores de vulnerabilidade, para evitar que essas pessoas deixem o estado de Alagoas e se submetam a situação de exploração em situação análoga de escravo em outros estados da Federação. O senhor falou aí que essas pessoas possivelmente, né, oferecem muitas coisas e claro que quando você oferece trabalho não vai dizer, vamos lá ser escravo na minha fazenda, não é bem assim, né? Há uma promessa de grandes salários, uma estrutura boa. Infelizmente, quando se chega nesse local, às vezes, como o senhor falou também, bem distante de onde você mora, a situação é completamente diferente e você acaba ficando refém em muitos casos, né? Perfeitamente. A situação é exatamente essa que você mencionou. Geralmente há intermediários também, né? Há regimentadores. Então, o proprietário da terra, que, por exemplo, nesse caso foi em Goiás, se não me engano, o proprietário da terra possivelmente não convidou diretamente esses trabalhadores. Há intermediários, né? Há regimentadores de mão de obra que lucram em cima exatamente dessa regimentação de mão de obra de trabalhadores que estão em situação de vulnerabilidade social e que terminam aceitando falsas promessas de trabalho decente em outros locais, em outros estados da Federação. E quando chegam lá, terminam se deparando com a condição de trabalho absolutamente diferente daquela que foi prometida. Procurador, para a gente encerrar e desejando boa sorte no projeto também aí, qual é o contato, né? A quem deve se ligar para fazer algum tipo de denúncia de trabalho escravo, ou que você esteja passando, ou que você conheça alguma situação? Veja, o enfrentamento à escravidão contemporânea ele é feito de forma interinstitucional, ou seja, não existe apenas uma instituição que enfrenta o trabalho escravo contemporâneo. Hoje, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, a Polícia Federal, todos esses órgãos, eles são órgãos de repressão ao trabalho escravo contemporâneo. Então, a denúncia pode ser feita em qualquer um desses órgãos, mas pode ser feita diretamente ao Ministério Público do Trabalho, que, por sua vez, vai entrar em contato com esses outros órgãos para que o enfrentamento ele seja feito em todos os aspectos, de forma criminal, de forma administrativa, de forma civil trabalhista. Então, uma denúncia simples no site do Ministério Público do Trabalho pode ser feita por qualquer pessoa, de forma anônima, que nós vamos dar seguimento às investigações. Perfeito. Procurador, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas informações e, de fato, é algo que precisa ser combatido. Não é possível, em pleno século XXI, com tanta modernidade, tanta tecnologia, tanta liberdade para o ser humano trabalhar, escolher onde trabalhar, a gente teve situações de trabalho análogo à escravidão, não é? Eu que agradeço o espaço. Boa noite. Obrigado, boa noite. É importante denunciar, né? E se tiver alguma sugestão de emprego que seja muito tentador, né, fora do estado, longe, pesquisa, de repente procura mais informações para não cair, né, nessa conversa dessas pessoas que querem, na verdade, levar esses funcionários para lá e não vão cumprir o que prometeram, né? Importante ficar de olho aberto.